Olá, bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos aqui começando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos chegando ao final do ano. Hoje a gente tem um programa muito especial, uma palavra abençoada para você. Nos aguarda que a gente vai dizer o tema. Que bom que você nos esperou. Nós estamos começando esse programa hoje com o coração agradecido. Nós estamos gratas ao Senhor por ter chegado esse mês tão lindo, que é o mês de dezembro, o mês que celebra o nascimento de Jesus. E o nosso coração é só alegria. Eu quero mostrar aqui para vocês, eu quero apresentar para vocês todas as nossas participantes de hoje, as nossas amadas mulheres de fé que estão conosco durante todo o ano. Quero pedir a vocês que orem por nós para que o próximo ano nós estejamos aqui também cheias de alegria, de saúde, para trazer essa mensagem do céu para você. Estamos hoje aqui com a nossa querida Adriane Oliveira, a nossa amada atleta, mulher de fé, essa mulher que também tem trazido tantos testemunhos aqui para nós. E também estamos com a nossa querida Maísa Firme, outra mulher de fé que também tem agraciado cada uma de vocês aqui com os seus testemunhos, com a palavra sempre madura, né, sobre a palavra de Deus. Também estamos com a nossa querida Júcia Barreto, que também faz parte desse programa Mulheres de Fé e sempre está conosco aqui abrilhantando esse programa. Eu quero ler um texto com vocês e depois eu vou falar aqui com elas, vou conversar com elas sobre como é que está o coração delas, se está grato a Deus por tudo que já aconteceu esse ano. Eu tenho certeza que a gente vai escutar aqui muita coisa boa. E o texto é sobre gratidão. Eu quero trazer aqui um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, que diz assim: eu não vou ler o texto todo, mas você vai me acompanhar, porque no decorrer do programa a gente vai falar muito sobre esse texto. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Glória a Deus por isso. Eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã sobre gratidão. Nós estamos chegando aí ao final do ano e é um momento que a gente faz uma reflexão sobre como foi o nosso ano. E eu quero que você, antes de fazer essa reflexão, você já comece agradecendo a Deus pela presença dele na sua vida. Porque pelo texto que nós vemos, e agora eu quero conversar aqui com elas, meninas, a gente percebe que Jesus, ele se importou com aquele leproso que voltou para agradecer. Ele percebeu que ele curou todos, ele curou os 10, mas ele também percebeu que um deles, somente um, voltou para agradecer. E aí é muito interessante porque eu creio que a gratidão agrada ao coração de Deus, não é? Tem muita gente aí com ingratidões, né? Talvez não percebendo quanto que Deus é bom em todo o tempo, que a palavra de Deus diz que ele é bom em todo o tempo. E a gente não para agradecer, fica ali no nosso mundinho, olhando as coisas que a gente nos bastidores já está conversando aqui de algumas coisas, olhando as coisas que não deram certo ou que não foram do nosso jeito, e esquece de agradecer a Deus, porque o que não está bom, Deus faz ficar bom, Deus faz até ficar melhor, não é? Eu queria ouvir o coração de vocês sobre essa gratidão, sobre esse leproso, mas também sobre a vida de vocês, né? Sandra, essa leitura que você fez, você lendo, e eu já pude tirar 2 lições desse texto. Primeiro, eu vejo que os leprosos, eles gritaram, eles clamaram, né? E na nossa vida, nós quantas vezes já clamamos, já gritamos, e Deus está sempre pronto a nos ouvir. Às vezes a gente só fala com Deus, só sussurra, mas às vezes a gente grita
e Deus está ouvindo, né? A outra coisa, a outra lição que eu posso tirar desta sua leitura, da leitura que você fez, é realmente esse coração agradecido, porque todos foram curados, né? Nós vemos aí que eles foram curados enquanto eles obedeciam, porque Jesus mandou eles irem, né? E eles obedeceram. Mas só um voltou para agradecer. E esse que voltou, ele recebeu a salvação, porque ele foi curado materialmente e espiritualmente, né? Ali foi curado alma, corpo e espírito. Muitas lições podemos tirar desse texto. E ele entendeu, como você mesmo falou, né? Ele no caminho, ele percebeu que estava curado, né? Então, assim, a gente percebe que mal ele chegou lá no sacerdote, Jesus já tinha curado ele. Quando ele liberou a palavra, ele já tinha curado. E aí acontece muito isso na nossa vida, né? Às vezes a gente percebe que Deus, a gente até clama, a gente até grita, e no processo Deus faz o milagre, Deus opera aquela maravilha. Será que a gente tem esse coração para reconhecer que foi Ele que fez, né? Que foi Ele que ouviu a oração? Porque às vezes a gente pensa que foi porque o remédio funcionou, né? Eu pedi tanto a Deus para Ele me curar, mas eu tomei aquele remédio, pois não é que aquele médico acertou e que o remédio foi certinho, deu certo, não, foi Jesus que operou, porque você orou, né? Então a gente tem que ter esse coração de dizer assim, não foi porque se aquela pessoa se arrependeu e me ligou, é porque Deus operou no coração dela. Então eu vejo, Júcia, já que foi você que falou isso, que quando nós obedecemos, a gente precisa também estar atenta ao milagre que já está acontecendo, para a gente abrir o nosso coração e voltar para Jesus. Senhor, eu sou muito grata porque o Senhor me ouviu. O que é que eu posso? E eu vejo isso quando a gente agradece a Deus, quando a gente reconhece, a gente fica constrangida até o ponto de dizer, Senhor, o que é que eu posso fazer para retribuir aquele salmo que diz, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. O fato de eles irem atrás de Jesus já para buscar o milagre já é algo assim extraordinário, já é o trabalhar de Deus na vida daquelas pessoas, né? De reconhecer que Ele cura, né? É assim, muitas vezes a gente faz isso, né? Muita gente vai buscar Deus sabendo que Ele pode, mas reconhecer que Ele fez o total milagre e servir a Deus e buscar a Deus, aí já é outra coisa, que é necessário que seja feito. Aquele ex-leproso que voltou para agradecer, é o que e Jesus perguntou, cadê? Não foram 10? Porque agora só você voltou para agradecer. Como você falou assim a princípio, como Jesus dá a importância de que você recebeu, porque você não agradece, né? Você recebeu porque você acha que pode ser outras coisas. E nem que fosse você achando outras coisas, mas as coisas foram usadas para que você fosse beneficiado. Foi o agir de Deus. O agir de Deus em tudo. O que nós estamos falando nessa tarde é o poder da gratidão, que vai acompanhando obediência, trazendo fé, trazendo obediência, trazendo a graça de Deus na nossa vida diariamente, todo o tempo. E quantas vezes a gente mesmo, né, lendo esse texto, não se apega em algum episódio da nossa vida que, ao contrário da gratidão, a gente foi ingrato. Isso. Então, eu sempre gosto de falar, quando a gente está passando por algum processo na nossa vida, entra lá naquela sala de troféu. Porque um troféu só ganha quem correu e quem chegou na reta, né, final. E quantas vezes Deus já nos deu tantas bênçãos, já curou, já fez maravilhas, prodígios, e a gente se depara com alguma situação na nossa vida onde a gente deveria dar continuidade ao ser grato a Deus, independente do processo que a gente esteja passando. Mas aí onde está? A gente ir para essa sala de troféus, como Davi fez. Quando ele foi lutar com o gigante, ele entrou na sala de troféus e ele lembrou que ele já tinha passado por ursos e leões. Ele já tinha conseguido, com o poder de Deus, alcançar uma grande vitória. Então, quando ele chegou diante de Golias, ele teve uma gratidão, sim, no coração, porque ele lembrou que Deus tinha sido com ele. E a gente precisa ter esse pensamento, esse sentimento de gratidão, porque o leproso, quando ele conseguiu a bênção, ele esqueceu
Ele deixou para lá, é tanto que só voltou um. E quando Jesus pergunta, e cadê os outros? Os outros estavam muito bem, esqueceram até de quem tinha curado, de onde tinha vindo a bênção. Como Sandra falou, né? Muitas vezes a gente agradece pelo, foi o comprimido, não sei o que, tudo bem, fez parte do processo, mas é Deus. Todo tempo é Deus por nós. Em todo tempo. E é interessante porque o leproso, quando ele percebe, né, como Júcia disse, que viu que estava curado, ele já volta para agradecer. E ele volta agradecendo em voz alta, ou seja, ele saiu gritando. Ele potencializou a gratidão. Potencializou, quer dizer, o coração dele se encheu realmente de alegria, de gratidão. Ele se prostra aos pés de Jesus numa atitude de reverência, né? De saber que foi o Senhor de toda a terra que curou ele, né? O Senhor da vida dele, porque ali é um ato de devoção, né? Ele se ajoelhar. E será que a gente tem essa gratidão no coração de ter a devoção por aquele que nos curou, por aquele que nos sarou? Porque às vezes a gente até vai à igreja e pede para Deus libertar aquele filho, para Deus chegar ali naquela, a gente tá com um filho com febre, tá com um problema com o neto, e a gente, hoje é dia de ir para a igreja, né? Tem gente que tem até o dia para a igreja, só vai quando alguém adoece, misericórdia, viu? É melhor ir todo dia, todo dia que tem culto, todo dia, para que não vá só quando tiver problema, senão Jesus vai dizer, você só vem quando tem problema, depois eu vou botar problema para você As vir. Orações emergenciais, né, que às vezes a gente tem esse costume. Mas a gente tem pessoas que vão na igreja, pede a Deus por aquela bênção. Por exemplo, nos cultos de oração da nossa igreja, a gente vê muita gente pedindo oração. E a gente percebe que Deus opera mesmo, opera mesmo. Aí no outro culto de oração, o pastor chama, quem tem aqui uma bênção para contar? A gente não levanta ninguém. O que está acontecendo? A gente esquece de agradecer ou a gente tem vergonha de agradecer? Esse leproso, eu vejo aqui que ele faz duas coisas. Ele volta agradecendo sem se importar com quem estava no meio, gritando, eu fui curado, Jesus, no meio da rua. Já pensou esse homem no meio da rua, gritando que foi curado? A gente precisa ter esse coração grato, de não ter vergonha de agradecer, né? E de realmente reconhecer que a cura foi no Senhor. Porque a gente às vezes acha que foi o médico, como eu falei, né? Que foi alguma coisa no processo que aconteceu. E não é Deus. Vamos ter esse coração. A palavra de hoje é: tenha um coração grato, agradecido. Comece a perceber, você que está aí na sua casa, esse ano, anota quantas coisas boas Deus fez na sua vida. Aquelas coisas que você não podia fazer, que Deus fez, naquele dia que você não tinha condições de pagar aquela conta e você conseguiu pagar, né? Aqueles dias que você estava doente, que Jesus lhe levantou e você conseguiu ir para os seus compromissos, como Deus tem sido bom conosco, não é? Eu vejo que a bondade de Deus, ela é presente em nossas vidas, sempre. E a gente já está terminando aqui o primeiro bloco. Eu quero que você fique analisando tudo que foi falado aqui, porque já a gente volta no segundo bloco falando um pouco mais sobre gratidão e nós vamos falar um pouco mais sobre esse coração de Jesus de atender a oração e um coração grato de realmente de responder, né? De ser mais caloroso com Jesus, de chegar e dizer, Jesus, muito obrigado, obrigado por tudo, de reconhecer, essa é a palavra, de reconhecer quem Jesus é na nossa vida. Então nos aguarda que já a gente está de volta no segundo bloco falando sobre isso. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Neste Natal, a luz que nos une vem do que carregamos no coração. É tempo de compartilhar. Compartilhar amor, sabor e propósito. Porque cada gesto de carinho acende uma luz. E quando essa luz se multiplica, o Natal acontece em
todos nós. Seu Natal favorito. Carrinho cheio de descontos. Coração cheio de propósitos. Estamos de volta, que bom que você voltou, que bom que você está aí para continuar aqui falando sobre esse tema tão maravilhoso que é sobre gratidão. Mas antes de conversar com elas, com as maravilhosas aqui, mulheres de fé, eu quero dizer para vocês que a nossa tarde aqui é regada de Café São Brás. A gente se delicia aqui quando a gente termina, vai tomar um cafezinho gostoso e esse café tem que ser São Brás. O Café São Brás, ele é patrocinador de Mulheres de Fé, isso quer dizer que ele acredita que o reino de Deus frutifica e eles estão aqui nos abençoando. Então, quando você for comprar café, dê preferência ao Café São Brás, porque além de ser muito gostoso, ele realmente tem um coração no reino de Deus, tá? Pelo menos todo mundo que conhece a gente que é do café gosta muito de participar aqui dos nossos programas e sabe que é algo de Deus. Mas a gente está falando sobre gratidão, né? E eu queria conversar mais aqui com ela sobre isso, sobre gratidão. O que é que chama mais atenção a gente da gratidão? Jesus diz que em tudo nós devemos dar graças. E aí, em tudo, Você Maísa? você falou assim, que a gente deve se inscrever, anotar as bênçãos de Deus, né? E as bênçãos de Deus nos acompanham o ano todinho, e muitas coisas que a gente vê e pede, e muitas coisas que a gente nem vê, e Deus faz isso por nós. Verdade. E esses dias uma pessoa falou uma coisa tão interessante que eu guardei. Ela falou que normalmente a família dela bota um potinho, uma caixinha de agradecimento. Sim, e que tudo legal. que vai acontecendo durante o ano, ela vai anotando e bota naquela caixinha. E quando vai no final do ano, eles abrem a caixinha Perfeito. e começam a agradecer. Foi isso que Deus Perfeito. fez, né? Que extraordinário. Isso aí eu achei tão lindo que... Por que a gente não faz isso, né? Porque Deus faz tantas coisas, né? Porque na hora do aperto... Não esquece. Né? Não esquece, E que na hora do aperto, a gente vai lá e começa a lembrar. Na palavra de Deus diz, né, que a gente deve lembrar daquilo que nos traz esperança. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da dor que todos nós passamos, né, vamos ter que lembrar, buscar as lembranças do que Deus já fez, para que nossa alegria seja constante no tempo bom e no tempo ruim. Saber que nosso Deus faz, então nosso coração tem que ser agradecido o tempo todo, em todo o tempo, sendo ele, como eu falei, bom ou ruim. Então é Maísa, tremendo. A palavra de Deus fala que em tudo dai graças. É muito fácil dar graças pelas coisas boas, né? E as coisas difíceis. Eu gosto sempre de testemunhar algo que nós vivemos em nossas vidas. E há alguns anos, na nossa área comercial, nós colocamos um empreendimento novo e geramos muitas expectativas na colheita daquele empreendimento. E nós viajamos e aconteceu praticamente uma catástrofe, né? Aquilo não funcionou, deu tudo errado e eu e o meu esposo ficamos muito tristes. Mas teve uma hora que ele olhou para mim e disse assim: vamos ser gratos a Deus por isso que aconteceu. E era uma situação muito difícil. Ele olhou para mim e disse assim: qual seria o lucro dessa colheita? E eu disse, mais ou menos seria isso. Porque vocês tiveram uma perda, né? Nós tivemos uma falar. perda praticamente total. E ele disse, quanto seria o nosso lucro? Eu disse, seria mais ou menos isso. Ele disse, então vamos ser gratos a Deus pelo que nós perdemos. E aquilo foi uma lição assim de vida para a gente. Sempre que a gente fala sobre isso, pessoas são abençoadas. Pega essa ideia, porque é o que a palavra de Deus diz, ser grato em tudo. E nós fomos gratos naquele dia pela perda. E nós ofertamos pela perda. E vocês não têm noção de como nós temos colhido até hoje. Nós colhemos por essa atitude, por esta gratidão. Júcia, Então, essa palavra como você disse, muitas pessoas têm bebido disso, têm trazido
esse testemunho para a vivência dela, né? Eu já fiz isso, porque eu conheço esse testemunho seu e eu acho lindo, porque numa hora de uma perda, não sei se você entendeu, mas na hora de uma perda, ela pegou todo o valor que ela perdeu e ela abençoou a igreja. Meu Deus, como é que você perde? Imagina aí, você perder 20 mil reais, você disse, eu perdi, Satanás quis levar 20, pois eu vou doar 20. Foi isso que ela fez. Eu sempre trago isso para a minha vida. No momento que a gente tem algum prejuízo, uma vez a gente viajou e aí o ladrão lá levou não sei quantos dinheiro que a menina levou todinho para viagem, a amiga. Na hora eu me lembrei disso, eu digo, olha, por minha amiga, perdeu e fez assim. Aí o marido dela foi e disse, pois eu vou lhe dar um presente, eu vou lhe dar um... Funcionou, a gente esqueceu, não ficou se lamentando porque ela perdeu o dinheiro que tinha levado para a viagem. E a gente ali ficou feliz, ela fez aquilo, com certeza ela não perdeu nada, porque sempre você vai lembrar disso, muito mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Aquilo que ele leva, pode ter certeza, Deus vai dar em dobro se você manter o seu coração agradecido. Que esse é o poder da gratidão, é você reconhecer que nada pode ser tirado de você, que Deus não possa colocar em dobro. Restituir. Porque o poder é de Deus, de nos abençoar. Ora, se Satanás vai ter poder sobre a nossa vida, de jeito nenhum. É uma perda, aí depois Deus vai dar dobrado. E a palavra de Deus diz, né? E ele diz, né, que no lugar onde você foi envergonhado, onde você foi, ele dará dupla honra. E a gente tem muito testemunho disso, mas eu quero ouvir também a Adriane aqui. Adriane. Então, quando a gente murmura, a gente está sendo ingrato. Porque a murmuração, ela é como ingratidão. Quando a gente começa a murmurar, é uma reclamação que é como se a gente estivesse dizendo, Deus, você já resolveu algumas coisas, essas não conseguiu resolver. Só que não é bem assim. Deus, ele sabe chegar, ele sabe fazer. E a gente precisa entender que tem coisas também que é no tempo de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele não entrega carro para quem não sabe dirigir. Deus, ele vai entregar as coisas no tempo certo, na hora certa. O problema é que a gente é imediatista. A gente quer fazer que nem o nosso dedinho, arrastando as coisas no Instagram e já vendo. Muitas das pessoas estão deixando até de ler, porque a leitura faz você compensar e analisar o que você está lendo. Mas a gente está ficando cada vez mais imediatista. E com isso, com o tempo de Deus, com o nosso tempo, e o tempo de Deus é perfeito, o nosso não é. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos dá acima do que pedimos ou pensamos. Foi exatamente isso que aconteceu com Júcia. Foi acima do que ela estava precisando, quer dizer, ela fez ao contrário do que o natural faria. Então, a gratidão, ela precisa estar tão cheia dentro do nosso coração, que é como eu costumo dizer, quem chega perto de mim não sai sem saber quem é Jesus. Porque alguém chegou para mim e falou do amor dele. E eu preciso falar desse amor para outras pessoas. Eu preciso relatar, eu preciso testemunhar. A Bíblia diz que nós seríamos testemunhas dele. Então, para mim ser testemunha, eu preciso contar as coisas que Deus fez, a grandeza. E eu preciso ter um coração grato para que aquilo que aconteceu na minha vida, pessoas sejam alcançadas, pessoas aceitem a Cristo, pessoas entendam como Jesus é, quem Deus é, né? Que Deus é amor. As pessoas dizem, não, Deus castiga, Deus isso, Deus aquilo. Gente, Deus, ele tem um caráter. Primeiro, ele não é bipolar. Deus, ele não olha para você e diz, hoje eu acho que eu vou dar uma lutazinha para Sandra. Não é assim que Deus funciona, gente. Porque senão o caráter dele não fosse amor. Mas aí você pode estar dizendo, sim, mas aí o que a pessoa passa, assim, vamos dizer, de colheita. Eu vou colher o que eu estou plantando. Então, se você está plantando algo, logicamente você vai colher. É uma questão de sinalizações. Como você vai para João Pessoa, um lugar mais perto aqui, você tem sinalizações, senão sofrerá danos. Então, o nosso coração precisa ser um coração grato e não murmurador. Então, a gente precisa deixar de ser murmurador, ser mais grato e esquecer da murmuração. E eu vejo que a gratidão é um reconhecimento de quem Deus é, né? Do poder de Deus. Porque quando, por exemplo, o testemunho de Júcia, quando ela perdeu, que ela
pegou o valor da perda e ela depositou no reino de Deus, ou seja, ela devolveu para Deus. Ela estava dizendo para o Senhor, o meu provedor é o Senhor. E aí Deus se agrada muito disso. Eu tenho certeza, Júcia, que os frutos que você colhe vai ser para toda a vida e mais 6 meses, porque talvez poucos fariam isso. O coração de Jesus aqui, o coração de Jesus aqui, ele reconheceu o único que voltou. Um que voltou, ou seja, no meio de 10, uma pessoa, 10%, É verdade, né, olha só. voltou para agradecer. E o que me chama a atenção é Jesus se admirar. Mas não foram 10? Onde estão os 9? Então eu acredito que essa atitude de você reconhecer que Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é o provedor. Tudo vem de Deus. A Bíblia diz que tudo vem de Deus. Isso vai agradar o coração de Deus, é isso que agrada. E como as coisas acontecem pela palavra, né? É pela palavra que tudo acontece. Então, uma atitude dessa, de reconhecer da provisão de Deus, isso é muito mais do que palavras. E você vê que isso é Uma raro. ação é mais do que a palavra, ela pregou para muita gente e Deus viu isso. Então, assim, resumindo aqui, que o nosso coração seja um coração, essa é a palavra de Deus para você hoje. Tenha um coração grato, pare de reclamar, pare de murmurar, né? Pare de reclamar por aquelas coisas que aconteceram, mas a culpa foi sua mesmo, não foi de Deus. A gente às vezes quer colocar a culpa em Deus. Não, fui eu que disse não, fui eu que não quis, fui eu. Aí começou a dar errado e a culpa é de Deus. Não, reconhece quem é Deus na sua vida e seja grato. Eu vou deixar elas falar só um pouquinho para a gente concluir, mas a minha mensagem que eu deixo para você hoje é: aciona o poder de Deus com a tua gratidão. É a questão que você falou assim de uma apenas voltou, né? Isso aí demonstra como é o nosso coração, na maioria das pessoas em si. De tantas bênçãos que a gente recebe, a ingratidão assim, é algo muito mais fácil de se ter, né? Ser ingrato é muito mais fácil do que ser agradecido, né? E nessa manhã nós estamos falando que abra o seu coração e analise tudo o que você já tem vivido no decorrer desse ano. Apesar de ser situações difíceis, mas você conseguiu, você está passando, você está indo. As coisas estão acontecendo. Às vezes não é no seu tempo, na rapidez que você quer, mas é uma coisa que está indo passo a passo. Então, nesse pequeno, no que está minúsculo, você está vendo bem pequenininho, agradeça. Muda a forma de você agir e começa a falar: Senhor, eu te agradeço por isso, por aquilo. E você vai sentir, você vai entender que isso vai ser um diferencial na sua vida. Uma mudança radical de forma de pensar, né? Mudança de pensamento. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, que com certeza é além do que você está pensando que vai acontecer. Talvez você vai ser assim, não, mas pode ser muito maior. Que Deus, quando faz, é além do que a gente pede. É verdade. E pensa. E basta ter, né, Maísa, esse olhar, como você disse, mude a mente. Esse olhar, peraí, como é que eu vou agradecer? O que é que eu tenho que agradecer, né? Quantas coisas eu tenho que agradecer? Traz à memória aquilo que Deus tem feito na sua vida. Para um pouquinho nesse ano, nesse final de ano. A gente está falando aqui de um final de ano para você agradecer a Deus por tudo que aconteceu esse ano. Então, para um pouquinho e traz à tua memória. Pede ao Espírito Santo para lhe lembrar de tudo que Deus fez de bom para você e comece a agradecer já entre o ano agradecendo e